Olá, graça e paz, povo de Deus. Amém, queridos? Mais uma vez nós nos reunimos para tratarmos a respeito da palavra de Deus. Nessa feita nós vamos abrir o livro de 1 Coríntios, no capítulo de número 13, no verso 11. Temos alguns outros textos, mas esse aqui é o texto áureo, o texto que nós vamos iniciar a ministração da palavra. Veja o apóstolo escrevendo aos Coríntios, diz: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Amém, queridos? É um texto peculiar e já falado muito a respeito desse texto, o que nos leva a entender hoje a respeito do comportamento da Igreja de Cristo, ou de muitas vezes do comportamento nosso na casa de Deus. Mas quero deixar uma ressalva a respeito desse texto para edificação da sua vida, edificação de todos aqueles que querem caminhar em Deus de uma maneira madura para a glória dele. Veja que o apóstolo inicia esse texto no capítulo 13, ali no versículo 11, dizendo: quando eu era menino eu falava como menino, vivia como menino, me comportava como menino, mas depois que eu cresci, diz ele, eu deixei as coisas de menino. O que o apóstolo está deixando claro para nós aqui é que o comportamento de menino precisa ser deixado quando nós estamos amadurecendo para uma vivência em Deus. O cristão precisa ter uma atitude de amadurecimento para viver um compromisso, uma responsabilidade pelo chamado dele, pelo propósito dele em Deus. E esse amadurecimento faz parte do nosso dia a dia para que nós sejamos inteiramente ligados a um propósito que está conectado ao plano divino para a minha vida, para a sua vida, para a vida de todos aqueles que anseiam viver para Deus. Portanto, deixaremos das coisas de menino, ou seja, as coisas que outrora nós vivíamos. Quando nascemos no Evangelho, nós éramos como bebês espirituais, mas ao passo dos dias nós fomos crescendo. Esse crescimento nos leva ao entendimento que nós precisamos de amadurecimento, de nos disciplinarmos em relação às coisas de Deus, para nós não sermos indolentes ou vivermos de uma forma dissoluta em relação à palavra. Precisamos nos apegar ao cerne da palavra, ao cerne daquilo que ela produz para as nossas vidas. Tudo bem que ser menino tem as suas vantagens, mas tem as desvantagens, principalmente quando se trata a questão do Evangelho para nós vivermos ele. Lá em Gálatas, no capítulo 4, versículo 3, a Bíblia diz: assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão, debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. O apóstolo cita aqui em Gálatas 4:3 que quando nós éramos meninos, está falando de um comportamento que ainda não dado ao cristianismo, nós estávamos debaixo dos rudimentos do mundo. Mas agora nós não estamos mais debaixo dos rudimentos do mundo, aquilo que o mundo aplicou em nossas vidas. Nós, por intermédio de Cristo, nós descobrimos que nós podemos ser livres e que nós podemos ter uma atitude nova, uma atitude abastecida pelo poder de Deus, e que nós podemos vencer todas as coisas que lutam e cogitam contra nós. Nós podemos ser fortes e resistir às tentações através do poder que nos lavou, que nos purificou, que nos santificou. O poder que a cruz trouxe para a libertação de todos os homens. Então, por isso, nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão, debaixo das coisas que o mundo colocava contra as nossas vidas. Mas agora, nós nos livramos dessas coisas por intermédio de Cristo. Então, nós crescemos para Deus. É engraçado entender a respeito das coisas que cogitam contra nós. E no livro de Lucas, no capítulo 2, no versículo 40, ele fala: e o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Mais adiante em Lucas 1,80, ele diz: e o menino crescia e se robustecia em espírito, e esteve nos desertos até o dia em que havia de mostrar a Israel. Aqui ele está falando de Jesus Cristo,
que esse menino crescia, se fortalecia, ele encheu-se do espírito de sabedoria, de graça, estava sobre a vida dele esse espírito. Era um menino que cresceu, mas ele cresceu tinha uma estatura de menino, mas ele cresceu dentro das coisas de Deus. Ele cresceu como menino, mas também ele cresceu no plano espiritual. E ele foi cheio do Espírito Santo, e ele teve uma dedicação a Deus. Mesmo sendo menino, ele teve uma postura de uma pessoa crescida, amadurecida nas coisas de Deus. E isso favoreceu a pessoa do Cristo ao qual nós servimos, o Cristo ao qual nós falamos, o Cristo que mesmo menino estava entre os conhecidos da lei e discutia as questões da lei de Deus, das coisas que cogitava a respeito do reino de Deus, do reino dos céus, ministrando para homens sábios ou entendidos das letras de Moisés. E aqui deixa-se um recado a todos nós, que nós, mesmo sendo meninos na estatura, precisamos amadurecer em relação às coisas que Deus tem plantado. Porque nós temos visto muitas meninices no meio do corpo de Cristo. Por que essas meninices? Porque às vezes nós deixamos de colocar a palavra de Deus em prática. E essas meninices nos causam transtorno, causa deslizes na nossa vida. Ora, às vezes as pessoas são tão meninas na fé que basta a pessoa falar alguma coisa a respeito da pessoa, do vestido, do cabelo da pessoa, ela fica bicuda, ela fica raivosa, ela perde o ânimo, ela não quer mais cumprimentar aquele irmão, aquela irmã. Então isso são coisas de menino. Nós costumamos dizer que isso é o tal do mimimi, né? O mimimi faz esse tipo de situação no meio do cristão. Esse tipo de contenda por coisinhas mínimas. As pessoas que não têm amadurecimento cristão, elas fazem de qualquer coisa uma situação para ela sair da igreja, para não falar mais com os irmãos, para sair do grupo, né? Tem pessoas que têm atitude até de sair dos grupos, porque não gostou do que o irmão postou, do que o irmão falou. Em vez de ter com o irmão, conversar com o irmão, dizer, irmão, aquilo não é do agrado de Deus, aquela postagem não é adequada, tal, conversar com o irmão, não, ele simplesmente sai do grupo. Então, existem alguns comportamentos de criança no meio do corpo de Cristo. Existe aquele fato também da mulher às vezes brigar com o marido, ou o marido brigar com a mulher, então ele vai para a casa do pai, ou ela vai para a casa da mãe. Isso também é criancice da parte dos casais que ainda não amadureceram em Deus. Olha, se você casou com o seu marido, a mulher aí casa com o seu marido, o marido casa com essa devida mulher, e depois isso mais tarde vai dando algumas brigas, porque ninguém é perfeito, não existe um casamento perfeito. Nós estamos no caminho da perfeição em Cristo. E se de repente dá uma contendazinha com o casal, não procure ir para a casa do seu pai. Olha, o seu pai não escolheu o seu cônjuge, então você tem que ter o compromisso de quando houver um descontentamento no meio do vosso casamento, procura acertar com o seu cônjuge. Procura acertar e alinhar o seu casamento, porque pai e mãe não tem culpa dos nossos casamentos. Nós já somos maduros, acredito que cada casal é maduro bastante, para chegar ao entendimento e amadurecimento. Chegou, acaba com esse negócio de ir para casa de pai, casa de mãe. Você casou, agora resolva as suas coisas, amadureça. Amadureça em Cristo. Se você tem alguma coisa também na igreja para resolver, procura o seu pastor, procura a sua pastora, uma pessoa que possa te dar uma direção dentro do ministério onde você serve a Deus para responder às suas causas. Ora, nós precisamos crescer, porque senão a noiva de Cristo, a casa de Deus, ela fica empanturrada de mimimi, de coisinhas, aonde nós ficamos atrapalhados. Essas coisas precisam sair da nossa vida para que nós cresçamos, para que nós desempenhamos um bom ministério. Tá? Então, ser criança não é mal. O problema é que quando nós nascemos em Deus, nós não podemos continuar vivendo com o comportamento de criança na casa de Deus. Isso atrapalha o ministério, isso atrapalha a nossa desenvoltura. Nós precisamos crescer e amadurecer e levar às pessoas aquilo que Deus tem plantado dentro de nossas vidas. Assim como Cristo, assim como o menino crescia em entendimento, em sabedoria, em discernimento, nós também precisamos crescer em sabedoria e em discernimento dessas coisas, para que nós produzamos frutos maravilhosos para Deus. Em 1 Coríntios, no capítulo 14, versículo 20, o apóstolo Paulo também fala assim, irmãos,
não sejais meninos no entendimento, mas sede meninos na malícia e adultos no entendimento. Então ele leva-nos a entender aqui que nós precisamos assim, que nós não devemos ser meninos no entendimento. Amém? Nós não precisamos ter o entendimento de menino, nós temos que ter um entendimento a mais que o menino. Precisamos ter uma visão ampliada para compreender as coisas que Deus está ministrando dentro de nós. Na sequência ele diz, sede menino na malícia. Você já percebeu que às vezes tem cristãos, mesmo dentro do nosso convívio, existem pessoas que são bastante maliciosas, fala qualquer coisa e fica maliciando, pensando coisas que não procedem dentro daquilo que nós imaginamos, ou imaginávamos naquela ocasião. Mas as pessoas são tão maliciosas que trazem uma malícia do mundo, e isso, qualquer coisa que se fala, a mente está ligada às malícias. Então a Bíblia diz, sede menino na malícia, aí nós precisamos ser menino. Por isso que eu disse, não é ruim ser menino, agora depende em que posição. Nesse caso, ser menino na malícia, isso é bom, é ótimo, é maravilhoso, porque o menino não tem malícia, a criança não tem malícia das coisas. E na sequência ele diz, e adultos no entendimento. Aí sim nós precisamos ser adultos, para entender as coisas que Deus tem procurado ministrar dentro de nós. Sem que nós amadureçamos, nós não vamos conseguir melhor viver um evangelho pleno. Nós vamos ter N dificuldade e qualquer coisa coloca nós de bico. Ficamos de bicudo com as pessoas. Aquele casal que às vezes dorme brigado, um vira de costa para o outro e não tem aquela maneira de trazer um acordo, de trazer uma melhoria para aquilo, dorme emburrado, passa 2, 3 dias sem conversar. Não, queridos, nós precisamos deixar esse tipo de comportamento. O pai que briga com o filho, ou briga com a filha, ou a mãe, no outro dia não fala mais nada, fica entrunfado, fica briguento, ou emburrado, como nós costumamos dizer. Isso é um comportamento de menino na fé. Nós precisamos, mesmo que você dê uma bronca no seu filho ou na sua filha, mesmo que corrigiu esse menino ou essa menina, no outro dia, trata ele como filho. Porque afinal, pai, mãe, você ama seu filho. Ou não? Claro, você o corrigiu porque você ama. Então, no outro dia, tudo continua normal. Simplesmente você o corrigiu. E ele sabe disso, ou ela sabe disso. Então, continua a vida. Porque esse filho, acredito que é amado por você. Essa filha é amada por você. Então, demonstre o seu amor. Correção é correção. E nós não podemos deixar de corrigir os nossos filhos. Eles precisam ser corrigidos. Até mesmo os filhos espirituais, aqueles que são pastores, precisamos corrigir eles. Nós precisamos chamar eles a um momento e trazer as verdades. Mas no outro dia continua tudo igual, ou até no mesmo dia. Dá um tapinha nas costas e diz, tá tudo legal, tá tranquilo, nossa amizade continua a mesma, continuo te amando. E a vida prossegue. Amém? É necessário amadurecimento, comportamento e atitude de que a Igreja de Cristo, a noiva do Cordeiro, ela precisa de amadurecimento. Essas coisinhas pequenas, elas não podem nos atrapalhar a servir a Deus. De encontrar com o irmão e cumprimentar. Ou quando o irmão não cumprimenta, também não fica emburrado. Às vezes o irmão está com menos coisas na cabeça. Passou por você, não te viu. Porque às vezes acontece isso, a pessoa passa por você, não conseguiu te ver ou te cumprimentar, mas nem por isso você vai ficar entrunfado, vai ficar aí questionando ou pecando contra o irmão. Amém, queridos? No Salmo de número 34, versículo 11, diz, vinde, meninos, ouve-me, e eu vos ensinarei o temor do Senhor. Então, as crianças espirituais, os meninos espirituais, precisam aprender o temor de Deus. Quando nós tememos a Deus, nós colocamos a nossa vida no altar e nós passamos a ter um comportamento idôneo, o comportamento de um adulto, o comportamento de uma pessoa crescida. E estas coisas, elas não tiram o nosso vigor e a nossa vontade de servir a Deus. Pelo contrário, cada dia nós queremos obedecer mais, servir a Deus e servir os nossos irmãos, independente de onde nós estivermos, do lugar onde nós estamos. A casa de Deus, ali a igreja onde nós estamos, ou dentro da nossa comunidade, não existe pessoas perfeitas, elas estão no caminho da perfeição. Então é óbvio que nós vamos encontrar pessoas que às vezes até pisam no nosso calo, mas vamos ter um comportamento decente, o comportamento de um cristão maduro. Amém, queridos? Assim nós precisamos nos comportar. E Mateus 18, versículo 5, a Bíblia diz, e qualquer que recebe em meu nome um menino, tal como este a mim me recebe. Então, às vezes é necessário realmente receber esses meninos, porque é do agrado de Deus que a gente receba dia a dia pessoas que estão imaturas na fé,
E nós estamos fazendo um serviço a Deus. E ter paciência com os meninos da fé, aqueles que estão nascendo, aqueles que estão chegando, aqueles que são considerados bebês na fé. Essas pessoas vão errar. Aliás, nós não somos perfeitos, amém? Eles também não são. Mas quantas pessoas tiveram paciência conosco quando nós iniciamos a vida na fé? O nosso pastor, a pastora que estava ao lado desse homem de Deus, essas pessoas, ou os irmãos mesmo, tiveram paciência conosco quando nós éramos recém-chegados, com vícios e com tantas tranqueiras, tanta sujeira, quantos carrapatos agarrados na vida. E esses irmãos conseguiram ter paciência conosco. Agora nós precisamos ter paciência com os que estão chegando. E os que não têm ainda um comportamento cristão idôneo, os que estão há mais tempo, é claro que precisam amadurecer, precisam prosseguir uma viagem de quem está maduro e precisa produzir fruto e levar os mais novos a produzir frutos também de comportamento idôneo para não errarmos. Amém, queridos? Eu gostaria de deixar essa palavra ao seu coração. A Bíblia diz lá no livro de Isaías, no capítulo 3, versículo 4, uma situação bem difícil. Esse texto fala de algo que é inconcebível. Mas enfim, Deus prometeu isso para Israel. Ele diz: e dar-lhe-ei meninos por príncipes, e crianças governarão sobre eles. Então, Israel, se não andasse nos princípios, nos propósitos, nas rédeas de Deus, naquilo que Deus estipulou para o seu povo, a Bíblia diz que ele, ali em Isaías 3,4, ele daria meninos por príncipe e crianças governariam sobre eles. É difícil, né? Você imagina ser governado por crianças, ser governado por meninos. Não tem condições. Mas é isso que aconteceu com Israel quando eles não puderam se submeter à obediência do Senhor. Ou seja, a governância de um menino, de criança, é totalmente fora de um padrão. Então nós precisamos amadurecer, queridos, e vivenciarmos aquilo que Deus tem para nós, para que nós venhamos ver coisas grandiosas sendo estabelecidas no nosso chamado. Há um outro texto também que diz: eu, irmãos, não pude falar convosco de maneira espiritual, ou chamá-los como espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Então nós não precisamos ser meninos mais em Cristo Jesus. O apóstolo até fala sobre essa questão. Eu não vos pude chamar de espirituais, mas pude vos chamar de meninos. Deus quer nos chamar também de espirituais. Uma igreja madura, uma igreja que prospera no conhecimento, de conhecer a palavra e aplicar. Conheceu sobre a oração? Pratique a oração. Conheceu sobre o jejum? Pratique o jejum. Amém? Amadurecimento. Conheceu a respeito de intercessão? Aprenda sobre intercessão, invista em intercessão, seja um intercessor. Precisamos colocar estas coisas em práticas, precisamos nos disciplinar, porque a vida em Cristo é uma questão de disciplina. E quando nós nos disciplinamos, nós passamos a ser crentes maduros e levar essa graça a muitos outros para serem transformados. Eu quero vos deixar essa palavra ao vosso espírito. Que o amadurecimento chegue a cada um de nós e que Cristo possa ter prazer nos frutos que nós estamos a produzir através do conhecimento, do entendimento e do amadurecimento nosso, como homens, como pessoas que cresceram, não como meninos na fé. Amém, queridos? Amados, deixo-vos essa palavra, espero que ela possa ter contribuído para o teu elevo e a sua edificação e que Deus possa cobrir a sua vida com graça e bondade, e que a cada dia você possa desenvolver um fruto que dê um paladar gostoso ao nosso Deus. Amém? Fique na paz, Deus te abençoe hoje, amanhã e sempre, no nome de Jesus, para a glória de Deus. Amém.